Olá, pessoal! Tem surgido por aí muitas profecias sobre o futuro de nossa nação. E no dia 7 de setembro haverá uma manifestação em todo o país. E algumas pessoas afirmaram que isso será um divisor de águas para o Brasil. E as profecias começaram a surgir indicando o que supostamente iria acontecer no dia 7 de setembro. E uma profecia está circulando nas redes sociais e está abalando muitas pessoas. Assim como aconteceu com a suposta profecia do Ezequias Silva, que deixou muitas pessoas assustadas. Vocês se lembram do dia 30 de março, quando ele disse que o Cavaleiro da Morte iria ceifar muitas vidas que estivessem nas ruas durante a madrugada? Esse pastor, Ezequias Silva, colocou uma data e ainda disse sobre os acontecimentos que estavam por vir. Porém, a sua profecia não se cumpriu. E recentemente, um homem profetizou que coisas horríveis vão acontecer no dia 7 de setembro durante as manifestações. Vamos assistir o vídeo e depois vamos analisar essa profecia que está deixando muitas pessoas assustadas. Vai ser grande o ai, vai ser grande o ai, vai ser grande o ai! Mas os fiéis eu vou livrar. A balança descendo. E digo, na manhã do dia 7 de setembro, às 9h15, a balança vai... Debre Assaios, Jobinácia, alguns cristãos vão perder a vida por amor de Eva no tempo de Guerrilha. Mas os fiéis, é larga! Não me negue, não me negue, porque são convidados a me negar. Mas quem não me negar, eu darei livramento. Eu digo, não aceite o deboche, as piadas, as brincadeiras com os dons e com as mulheres de oração com os vasos. Porque quem vai amparar a terra vai ser essas mulheres de Robinácia. Mas no dia de hoje, grande vai ser a correria, o desespero, núpia, sai os manto. Mas digo os meus, eu darei livramento. Delamante como núpia, de Ebraciar, e a ti é ungido desta casa. Fique em silêncio, fica na caverna. Desconta, porque eu vou apresentar com o exército na rua. O meu exército, não é dos homens sem confusão. Os meus anjos vão descer. Fica comante a pá. Vai ter uma mudança a teu respeito. Vai ter um remanso, como dará se quer dar. Guarde bem isso, diante o problema. E tu te esconder em mim, não te apresentar no meio da multidão, ficar em silêncio. Jebre a saída, vai virar contra o opressor, a opressão contra ti. Derramante o fôlea, diário que os lítio, propore que as tais de Etria, comandaram que as séries, Júlia. Eu pergunto aos meus, quem pode ver ao longe, quanto está percebido, quantos estão brincando, que a raio. Eu vos digo, dizer, vai demorar muito. Quem está ligado, está entendendo? Está chegando a hora de arrebatar os meus. Está chegando o momento. Está chegando a hora! Eu convido a minha igreja. Voltem aos primórdios. Voltem ao seminário. Voltem à oração. Volta à santidade. Volta a dizer que pecado é pecado, santidade é santidade, não combina. Eu pergunto, quem pode sentir a minha rémia? Eu convido os meus neste momento, levante uma de vossas mãos, porque eu vou colocar nas vossas mãos agora um escudo para se defender. E grande vai ser a correria massacre. Vamos analisar essa profecia. Uma das primeiras coisas que ele fala é sobre o ai, uma expressão de dor, lamento e juízo de Deus. No original hebraico, ai significa monte de ruínas, ou seja, segundo o contexto dessa profecia, algo terrível vai acontecer no dia 7 de setembro durante as manifestações. E isso pode acontecer de várias maneiras. Confrontos entre pessoas da esquerda e da direita, vandalismo nas ruas e supostamente, como alguns estão afirmando,
uma guerra civil. Então, essa expressão ai significa ruína, destruição e juízo de Deus. Depois, ele diz que Deus vai livrar os fiéis. E olhando em uma cosmovisão cristã, esses fiéis são as pessoas que creem em Jesus Cristo. E ele cita algo muito importante quando se trata de justiça e juízo, que é a balança, que é um símbolo que também tem a função, segundo o mundo espiritual, de medir e pesar os atos dos homens, tanto na vida terrena como na espiritual. Vocês se lembram daquela senhora norte-americana que profetizou dizendo que a Terra passaria por uma escuridão durante 3 dias e 3 noites a partir do dia 8 de maio de 2020? Então, ela colocou uma data, e isso aconteceu também com Ezequias Silva, aquele pastor referente ao dia 30 de março, quando ele disse que o anjo da morte iria ceifar a vida de muitas pessoas. E o mais interessante é que nenhuma dessas profecias se cumpriram. Esse homem colocou uma data e também um horário. Observe que no vídeo ele diz que a balança vai descer, ou seja, o juízo de Deus, às 9h15 da manhã, no dia 7 de setembro. Os supostos profetas anteriores que fizeram a mesma coisa não deu certo. As profecias não se cumpriram. Depois disso, ele começa a misturar as coisas e ele diz que algumas pessoas serão convidadas a negarem a Jesus Cristo. Porém, ele não diz se isso acontecerá no dia 7 de setembro. Ele disse que Deus iria dar um livramento para muitas pessoas cristãs. Porém, depois ele diz que muitas pessoas cristãs vão morrer. Então a profecia ficou confusa e Deus não é de confusão. As profecias que foram dadas por Deus no Antigo Testamento eram direcionadas ao povo de uma forma clara e na maioria das vezes sempre havia uma explicação sobre a profecia. Porém, essa profecia do dia 7 de setembro está muito confusa. Parece que há um viés político em sua profecia. E ele diz que os anjos vão descer na terra para ajudar os fiéis. Eu sei que os anjos são mensageiros de Deus, mas nem os maiores profetas da Bíblia viram tantos anjos como as pessoas estão vendo hoje em dia. Depois, ele muda a profecia e direciona apenas para uma pessoa, ou seja, a profecia mudou de direção. E outra coisa importante que muitas pessoas fazem durante uma profecia é falar em uma língua estranha. Não idiomas, como em Atos 2, e sim uma língua estranha mesmo. Em toda a Bíblia, as profecias eram direcionadas ao povo de uma forma clara e objetiva, assim como Jonas fez em Nínive, quando avisou sobre a destruição que estava por vir. Jonas profetizou e falou em uma língua que o povo entendesse, e os moradores de Nínive se arrependeram de seus pecados. Essa profecia está muito confusa e foge dos parâmetros bíblicos. E no final da profecia, ele começa a alertar ao povo sobre o arrebatamento. Porém, essas orientações já foram feitas por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo. O nosso grande problema é acreditar mais em profetadas que acontecem hoje em dia do que na própria Bíblia. Eu não sei qual a dificuldade de muitas pessoas em ter como base apenas as Escrituras. É por isso que muitas pessoas ficam desanimadas com a igreja, porque surgem pessoas inventando profecias e colocando uma falsa esperança nas pessoas. É por isso que muitos fiéis saem das igrejas por causa dessas falsas profecias. Essas pessoas inventam coisas e colocam uma falsa esperança dizendo que aquela profecia veio de Deus. E na maioria das vezes não veio de Deus. É por isso que nós devemos ter como base apenas a Bíblia.
E por fim, ele diz que Deus iria colocar um escudo nas mãos das pessoas para se defenderem. E eu creio que esse escudo seja a palavra de Deus. E uma coisa eu preciso concordar. Ele disse que a igreja deveria voltar a dizer que pecado é pecado. E isso ele está totalmente correto. Muitas pessoas estão relativizando o pecado. E isso é perigoso, pois o salário do pecado é a morte. Mas as outras coisas que ele profetizou é muito semelhante com as outras profecias anteriores que não se cumpriram. Mas como vamos saber se essa profecia é de Deus ou não? Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte: fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Então, precisamos aguardar se tudo o que ele disse vai acontecer realmente. Se não acontecer, tudo foi invenção dele. E como diz a Bíblia, ele foi soberbo e não foi Deus que falou com ele. Se essa profecia acontecer, glória a Deus. Mas, se não acontecer, a palavra de Deus nos traz uma exortação referente a isso. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, do versículo 31 até o 32. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas as últimas profecias que circularam na internet e deixaram muitas pessoas assustadas não aconteceram. O que nos resta é aguardar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.